Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, a lição de número 8 desse segundo trimestre de 2025. Nesta lição de número 8, temos como título Uma lição de humildade. A verdade prática diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. É uma lição maravilhosa que vem trazer lições importantíssimas para todos nós que estamos nessa caminhada cristã. O texto base para esta temática é o texto do Evangelho de João, capítulo de número 13 e o versículo do 1 ao versículo 10. É aquele fato muito interessante, muito importante, quando Jesus estava com os seus apóstolos, com os seus discípulos, na última ceia, e naquela ocasião Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esse fato contado aqui no Evangelho de João é relevante para a vida de todo o cristão, porque ele vai trabalhar a questão da humildade. Geralmente, quando se fala de humildade, fala-se muito em modéstia, né? Nós vamos ver aqui que a humildade ela vai muito mais além do que essa modéstia, do que essa simplicidade. Nós vemos nesse texto aqui Jesus fazendo uma atitude extremamente importante, porque nós sabemos que Jesus já estava concluindo o seu ministério terreno. O texto vai dizer no capítulo 13 e o verso de número 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Jesus estava prestes a concluir a sua missão terrena, de morrer, obviamente também de ressuscitar e ser assunto aos céus. E diante dessa expectativa, Jesus precisaria dar algumas lições finais importantíssimas para os seus discípulos. Esse texto aqui revela uma liderança servidora do Senhor Jesus Cristo. É impressionante como Jesus conseguia conciliar a sua autoridade com a sua humildade. Ele deixa aqui um legado para todos nós de simplicidade, ao mesmo tempo de autoridade, onde ele exerce uma grande influência sobre os seus discípulos, onde ele conquista o respeito dos seus discípulos e, por sua vez, impondo a sua autoridade, e, ao mesmo tempo, ele demonstra uma atitude simples e uma atitude servidora que serve de referencial para todo e qualquer líder. Se você é pai, se você é mãe, você sabe da responsabilidade que você tem diante dos seus filhos. Responsabilidade essa de exercer autoridade e influência sobre a vida dos seus filhos. E, ao mesmo tempo, esse exercício de autoridade e de influência está diretamente ligado a um ato de serviço, a um ato de buscar o bem daqueles seus filhos. Da mesma forma, na liderança eclesiástica, e assim a gente pode perceber de que esse exemplo de Jesus, ele é importantíssimo para a nossa vida. Então, o que acontece? O texto vai dizer, esse texto que a gente acabou de ler, que Jesus tinha consciência daquilo que ele tinha e daquilo que ele era. E diante dessa consciência que ele tinha, da sua autoridade, do seu poder, de que ele detinha a autoridade vinda do seu Pai, obviamente, Jesus ele começa agora a trabalhar a vida dos seus discípulos, cujos quais estavam sendo, muitos deles, tentados pela soberba e pela arrogância. Nós vemos na Bíblia que, em algumas circunstâncias, nós vemos um texto aqui lá de Lucas, capítulo de número 2 e o versículo 24. Nesta ocasião, os seus discípulos, eles estão vivenciando uma situação tanto inusitada. Eles estão ali numa discussão sobre o fato de quem seria o maior
no reino de Deus. Então, mesmo andando com Jesus, eles estavam pensando como o mundo. Nós vemos que mesmo no ambiente de espiritualidade, nós somos tentados à soberba. Nós somos tentados, muitas vezes, a agir de maneira dissonante, contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Eles, muitas vezes, andando com Jesus, vivendo um ambiente de maravilhas, de espiritualidade, de ensino da parte de Jesus, mas a natureza adâmica, a natureza pecaminosa está presente em todos nós, de modo que essa natureza adâmica, essa natureza humana, ela nos inclina à soberba, ela nos inclina à presunção, ela nos inclina a querermos cada vez mais, digamos assim, ser melhor do que o outro. Isso estava presente na vida dos apóstolos. E Jesus, na perspectiva de treinar esses apóstolos, de mostrar a verdade sobre o reino de Deus para esses apóstolos, ele começa a dizer que aquele que é importante no reino de Deus, o mais importante nesse reino não é subir os degraus, mas é descer em humildade. Ele começa a mostrar que a humildade é algo fundamental. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ele abençoa os humildes. A Bíblia diz também que a soberba precede a ruína. Aqueles que andam soberbamente, o próximo passo, o próximo degrau é justamente o degrau da ruína. E aqui Jesus, sendo sabedor de tudo isso, Jesus ele vai fazer algo extremamente relevante para aquela sociedade. Na cultura oriental, era muito comum, quando alguém recebia pessoas em sua casa, agindo assim com cordialidade, de uma maneira cordata, as pessoas pediam para os seus criados, para os seus servos, lavarem os pés dessas pessoas que estavam visitando aquela casa. Até porque, naquela época, havia muita poeira do deserto, né? Muitos não tinham calçados como os calçados de hoje. Então, essa maneira de receber as pessoas era uma maneira de cordialidade daquele contexto oriental. Então, Jesus, dentro do seu contexto, Jesus ele dá uma lição extraordinária para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele se cinge, ele toma uma toalha, uma bacia com água, e ele começa ali naquela reunião, depois da ceia, praticamente o último encontro dele ali com os seus apóstolos, ele começa a lavar os pés de cada um. Ele lava os pés de cada apóstolo e ele começa a enxugar com a toalha. No momento que ele está lavando os pés daqueles apóstolos, ora, era uma atitude extremamente assustadora para eles. Por quê? Porque Jesus exercia uma posição de autoridade. E hierarquicamente, Jesus, como mestre, estava acima dos seus discípulos, dos seus seguidores. E aquela prática, aquela atitude, era uma atitude de escravo, de servo. De modo que quando ele começa a lavar os pés dos seus apóstolos, no versículo de número 6, o texto diz que Simão Pedro, um dos seus apóstolos mais chegados, ele disse a seguinte pergunta: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Ele tomou um susto. Tu vais lavar os meus pés, Senhor? E aí Jesus responde, sabendo, obviamente, do espanto daqueles discípulos. No verso 7, respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Na verdade, Jesus estava agindo ali daquela maneira, não de maneira aleatória, estava muito bem planejada. E Jesus estava lavando os pés daqueles discípulos porque ele tinha uma lição espiritual e uma lição moral para deixar para aqueles homens. Diga-se de passagem que Jesus passou cerca de 3 anos
treinando aqueles homens para substituí-lo no seu ministério. Certa vez Jesus disse, já prestes a voltar ao Pai, ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Jesus precisava dar as últimas orientações, Jesus precisava estar trabalhando o caráter de cada um deles de maneira singular, sabendo daquele fato de que muitos estavam querendo saber quem era o maior, quem hierarquicamente seria o mais importante, o maior no reino dos céus. De modo que quando Pedro indaga, Jesus diz, tenha calma, porque o que eu estou fazendo agora você não sabe, Pedro, mas você vai saber depois. E o texto vai dizer que Pedro ainda retruca e diz, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Até porque realmente era uma prática que era de um escravo. Ele estava falando aquilo num ato até de respeito à autoridade de Jesus. Mas aí Jesus responde e disse, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. Você não vai ter comunhão comigo. Você não vai ser o meu amigo. Você não vai fazer parte do meu rol de amizades. E aí Pedro, daquele jeito muito espontâneo dele, ele diz, Senhor, então faz o seguinte, não lava só os pés, mas lavas também as minhas mãos e a minha cabeça. Quando Jesus termina de lavar os pés daqueles apóstolos, daqueles discípulos, o texto vai dizer que após ele lavar os pés e tornar os pés de cada um limpinho lá, Jesus vai dizer o seguinte, vocês dizem que eu sou o vosso mestre e que eu sou o vosso Senhor. E ele disse, e na verdade eu sou. Jesus reafirma a sua autoridade. Jesus não nega que de fato era o mestre daqueles discípulos e que era o Senhor daqueles discípulos. Ele reafirma a sua posição de autoridade diante deles. Mas ele também diz, olha, na verdade eu sou, mas sendo mestre e Senhor de vocês, eu lavei os vossos pés para que vocês façam o mesmo. Note que Jesus ele mostra com a prática de lavar os pés dos discípulos que ele era Senhor dos discípulos, ele era mestre dos discípulos, e sendo mestre e Senhor, isso não tirou dele o direito de lavar os pés dos discípulos. Jesus mostra aqui um exemplo extraordinário de liderança servidora. Muitas vezes ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele vai mostrar uma nova perspectiva de liderança. Ele vai mostrar que ser líder é trabalhar em favor do sucesso dos liderados. Ele vai mostrar que ser líder é trabalhar para o progresso dos seus liderados. Ser líder é servir, é prestar um serviço aos seus liderados. E isso não implica dizer que ele vai perder a sua autoridade, vai perder o seu prestígio. Jesus deixa aqui um legado muito interessante para todos nós. Ele mostra para a gente que ser humilde não é negar a autoridade que tem, as habilidades que tem, as qualidades que tem. Tem pessoas que pensam que ser humilde é negar aquilo que ela tem. Não. Se você canta bem, se você prega bem, olha, se você declama bem poesias, se você é um bom líder, se você sabe influenciar as pessoas, glória a Deus por isso, e não negue essas habilidades que você tem. Ser líder não é negar as habilidades que você tem como tal, ou melhor, ser humilde não é negar aquilo que você tem, pelo contrário, é você reconhecer as qualidades que você tem, mas entender que tudo que você tem e tudo que você é pela graça de Deus. É o resultado da graça de Deus, é o resultado da bondade, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ser humilde é entender as qualidades que nós temos, mas é perceber que essas qualidades que nós temos não nos faz superior aos outros. As qualidades que nós temos não nos faz independente do próprio Deus.
As qualidades que nós temos foi Deus que deu e devemos usar para a glória dele e para o benefício dos outros. Jesus mostra isso. Jesus mostra essas lições importantes sobre a nossa vida. E olha, isso foi marcante na vida daqueles homens. Imagine só Pedro, Tiago, João, André e outros, naquela cena, eles sentados e vendo Jesus abaixo deles, vendo Jesus curvado diante deles, lavando os pés deles, vendo Jesus de cima para baixo, sentindo nos seus pés os toques das mãos molhadas de Jesus e logo em seguida da toalha enxugando os seus pés. Isso ficou marcante. Pedagogicamente, Jesus conseguiu implantar esse ensinamento na mente daqueles discípulos. Certamente eles nunca mais esqueceriam, porque ele ouviu Jesus falar sobre humildade, eles ouviram Jesus falar sobre servir ao próximo, mas eles viram Jesus servindo a eles mesmos. Eles sentiram o toque da mão servidora de Jesus a eles mesmos. Então, essa lição que fala sobre humildade, usando esse texto como base, mostra essas lições fundamentais para a vida dos discípulos do Senhor Jesus. E vai mostrar que o perfil daquele que faz parte do reino de Deus deve ser um perfil de humildade. Aqueles que cooperam no reino de Deus devem ter esse entendimento de que devemos agir com humildade e com simplicidade, reconhecendo os valores que nós temos, mas usando esses valores em bem do outro, pelo bem do outro. Eu achei muito interessante essa afirmação do autor John Stott. Veja o que ele diz sobre humildade. Ele vai dizer: a humildade é o lugar apropriado do cristão diante de Deus e diante dos outros. A humildade é o lugar apropriado, adequado para que o cristão viva, para que o cristão coexista com os seus irmãos e diante da presença de Deus. Um outro autor muito conhecido no cristianismo, C.S. Lewis, ele vai dizer que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Em outras palavras, é aquilo que eu já falei. Ele está dizendo que nós não devemos nos menosprezar, mas ao mesmo tempo que nós não devemos nos menosprezar, nós não devemos ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida está em Jesus Cristo. O centro da nossa vida é servir a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E quando servimos Jesus dessa maneira, estamos fazendo bem a nós mesmos e bem aos outros. Agora é óbvio, Jesus estava dando esse ensinamento aqui para os discípulos, ensinando aos discípulos, porque certamente eles estavam tentados, como nós também somos tentados, a viver uma vida longe, distante da humildade. Contudo, Jesus ele também deixa uma informação muito importante para todos nós. Certa vez Jesus disse em Mateus capítulo 11 e o versículo 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Note bem que a humildade e a mansidão, nós não nascemos naturalmente com ela. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos distancia de uma vida de humildade e de uma vida de mansidão. Porém, Jesus nos faz um convite. Jesus nos faz um convite ao discipulado. Jesus nos faz um convite a sermos discípulos dele. Jesus nos faz um convite para aprendermos dele. Gente, seguir a Jesus é trilhar uma caminhada contínua de aprendizado com o nosso Mestre Jesus. E ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós só encontramos descanso, nós só chegamos ao oásis do descanso quando somos guiados
através do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo diz que se nós aprendermos dele, nós também vamos ser humildes, nós vamos ser mansos. A humildade ela é desenvolvida através de uma vida com Cristo, disponível para aprender com ele. Note bem que a humildade ela é desenvolvida através de um coração ensinável, de um coração disposto a aprender com o Senhor Jesus. Então, que nesta lição possamos tirar informações importantes, entendendo que a humildade é algo que deve ser aprendida, e aprendida com a personificação da humildade. Quem é essa personificação da humildade? É o Senhor Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o seu igual a Deus, mas ele se humilhou, assumindo uma forma de servo. Ele demonstrou em toda a sua vida terrena uma atitude de humildade, uma atitude disponível para servir ao Pai e a servir à humanidade. Então, possamos entender que essa humildade ela é aprendida, não é um ato natural, é um ato sobrenatural através de uma vida com Cristo. E quando nós aprendemos esse ato de humildade, nós vivemos o perfil que o cristão deve viver no reino de Deus. Jesus deixa esse legado para os seus apóstolos, dizendo que essa humildade é um reconhecimento do quanto nós dependemos de Deus e do quanto nós precisamos uns dos outros. Portanto, que Deus te abençoe, que nessa lição de número 8 possamos estar aplicando na nossa vida essa necessidade de aprender de Jesus, a termos uma postura humilde, e a humildade nada mais, nada menos do que ser sincero consigo mesmo, do que conseguir olhar para nós mesmos de maneira real, de maneira a enxergar a realidade das nossas vidas. E que possamos continuar como alunos, professores ou líderes de escolas dominical, participando desse trabalho com simplicidade e sendo instrumentos de Deus para aprender mais dele e compartilhar esse aprendizado com outras pessoas. E se você deseja ampliar um pouco mais o seu conhecimento, eu quero te fazer um convite para vir estudar teologia no Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, o CTADALP. Você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, DDD 81 99126 5849. Temos curso de teologia presencial aqui em Abreu e Lima, Pernambuco, e também temos o curso de teologia de maneira online. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86.
E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.